Você percebe como as pessoas estão perdidas? Elas não entendem muito quem são elas, qual a sua identidade, para que elas existem, qual o seu propósito. Tem tanta gente que tem tudo na vida, mas tem um buraco, um vazio que nada preenche. A nossa identidade, ela é formada por uma série de características que nos determinam, que nos revelam ao mundo quem somos. São características únicas. Quando você nasce ou homem ou mulher, você tem uma característica, uma cor de pele, um tipo de cabelo, uma altura. Isso tudo é determinado pelo seu DNA. Nós também temos características específicas na nossa psique. Nós também temos uma identidade social, mas sobretudo, nós temos uma identidade espiritual, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou amado pelo meu Pai. Deus tem um propósito para a minha vida. A minha identidade está em Deus. Digo, meu Deus é meu Deus. Ele vai restaurar a minha identidade. Eu vou conhecer a identidade que Deus criou para mim e o seu propósito. E por causa disso, eu farei proezas e vou ser instrumento da glória dele neste mundo. Amém? Nós estamos pregando numa série cujo título é 5 pilares para uma vida saudável. Como eu disse, eu iria além dos 5 pilares. Essa já é a 6ª mensagem. E o título da mensagem é a descoberta dos tesouros de Deus, parte 1. Eu queria que vocês me respondessem uma coisa aqui. Quantos vocês gostam de videogame? Quantos já viram videogame? Algum videogame? Hoje eu quero usar uma metáfora a partir do videogame. Hoje eu queria dizer para vocês que a nossa vida é como aqueles joguinhos de videogame que você vai conduzindo o personagem e você tem que desviar das armadilhas. Porque quando você dá de frente com a armadilha, você ou perde uma vida ou você perde muito da sua energia. E o objetivo, portanto, é você chegar até o fim e mudar de fase, sim ou não? Já viram jogos assim, né? Então, você tem de um lado armadilhas que vão complicar a sua vida. E do outro lado você tem alguns tesouros no meio do caminho. Geralmente aquelas moedinhas, né, que você passa e ganha mais força e continua. Você chegar no final da fase e mudar de nível, sim ou não? Gente, a nossa vida é assim. O propósito de Deus é que a gente vá avançando e mudando de nível. Os obstáculos e as armadilhas vão vir na nossa direção até quando a gente não quer. Mas o nosso objetivo, a nossa tarefa é desviar das armadilhas e descobrir os tesouros que vão nos empoderar para que a gente possa crescer e mudar de nível. Por que eu quis usar essa metáfora? Porque, gente, eu conheço muitas pessoas cheias de dons, de capacidades, mas que a vida inteira não conseguiram mudar de fase. Estão sempre presas a algum tipo de armadilha, estão sempre reclamando de que não conseguem e, portanto, não têm uma vida exuberante, não têm uma vida saudável. Estão sempre lembrando das feridas, das dores, das coisas ruins que aconteceram, enquanto outras, você conhece a história delas, elas passaram por coisas terríveis, mas elas superaram, mudaram de nível e se tornaram pessoas cuja vida vale a pena ser contada. Hoje eu quero dizer para vocês que as armadilhas o diabo vai colocar na tua história, mas Deus também tem alguns tesouros que você precisa descobrir se você quer mudar de fase, se quer continuar crescendo na sua vida até que Deus te leve para a glória. Amém ou não? Quantos querem mudar de fase? Alguns jogos têm mais de 20, 30 níveis. E eu quero dizer para você que esses tesouros que Deus nos dá,
nos capacitam a enfrentar a vida e continuar a crescendo. Porque, queridos, se você não crescer, você vai ficar num estado de demência. É bonitinho uma criança, né? Toda sem dente, não é? Mas quando ela cresce, ela precisa ter os dentinhos dela. É bonitinho uma criança falando tudo errado, sim ou não? Mas quando ela cresce, ela tem que aprender a falar direito. Então, saiba que Deus, Ele quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. E você precisa encontrar alguns tesouros que Ele coloca no seu caminho para você se empoderar e cumprir o propósito dEle. Amém? Então a nossa mensagem hoje vai contar sobre esses tesouros. O primeiro tesouro é a sua vocação. Você precisa descobrir a sua vocação. Olha, em primeiro lugar, a Bíblia diz que existe uma vocação para todos os que são crentes. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Lá em Efésios 1:18, Paulo está dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso aqui é para todo mundo. Então, se você já foi chamado, já aceitou a Jesus como seu Salvador, o apóstolo Paulo está orando para que você enxergue essa vocação, para que os seus olhos sejam iluminados a ponto de você ter esperança. Porque pessoas que estão o tempo inteiro com sentimento de rancor, de raiva, de decepção, estão olhando para o lugar errado. Ao invés de olhar para a esperança da vocação, olha para os problemas. E está cheio de crente assim, gente. Está cheio de crente que é salvo, tem um nome escrito no livro da vida, mas que não tem esperança na vida. E Paulo está dizendo: eu oro para que os seus olhos sejam iluminados. Para quê? Para que vocês conheçam a esperança do seu chamamento. E aí ele diz mais: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O crente que conhece a sua vocação para ser filho de Deus, ele não pode ser uma pessoa que não tem esperança e não compreende o que está esperando ele. Amém? Diga assim: eu sou de Jesus, e a palavra de Deus diz que eu posso ter esperança, porque o que me espera é glorioso. Amém? A sua herança é gloriosa em Deus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Você quer se expressar, se expressa. Mas cada um de nós também tem uma vocação individual. Deus te criou para você fazer diferença na vida de alguém. Moisés foi chamado para ser libertador do povo judeu no Egito. E Deus o chama, ele descobriu a sua vocação aos 80 anos, lá na sarça ardente. Abraão foi chamado para ser o pai da fé e o pai das nações. O seu chamado ele descobriu em Gênesis 12. Jeremias e Isaías foram chamados para serem profetas. Jeremias 1 e Isaías 6, eles encontraram esse chamado. Davi foi chamado para ser rei. Maria foi chamada para ser mãe de Jesus. Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Você sabia que Deus também tem uma vocação para você? Uma vocação específica para você. E tem gente que passa a vida inteira sem descobrir, simplesmente porque não está procurando, ou porque está buscando outras coisas que não sejam a sua vocação. Então, descobrir a vocação é o que torna a nossa história uma história plena, uma história de felicidade. Eu sempre brinco. A vida inteira eu fiquei: eu quero ser músico. Não, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu ia ser um péssimo engenheiro e um músico meia sola. Mas Deus me chamou para ser pastor de ovelhas, um estudioso da palavra. E até aqui eu estou me dando bem. Deus está operando na minha vida. Eu vou dizer o quão importante é você descobrir a tua vocação. Quantos aqui conhecem Michael Jordan? Michael Jordan é o melhor jogador do planeta. É o maior jogador que o basquete já viu.
Pessoal que acha que é o LeBron, é porque vocês não viram o Michael Jordan. Eu vi o Michael Jordan, o LeBron. O LeBron não pega o pé do Michael Jordan. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Michael Jordan, ele já tinha ganho 3 campeonatos com o Chicago Bulls. Aí, como ele tinha perdido o pai dele, e o pai dele era um apaixonado pelo beisebol, ele falou, eu vou jogar beisebol, quero honrar o meu pai. E foi. Foi jogar numa liga pequenininha, de 2ª ou 3ª divisão, e passou um ano de vergonha. Porque ele só conseguiu fazer 3 home runs no ano inteiro. E a taxa de rebatida, né, dele era menos de 20%. Enquanto isso, o Chicago Bulls foi para o buraco, porque saiu o gênio. Aí ele falou, vou voltar, jogar basquete. Ele voltou, ganhou mais 3 campeonatos seguidos. Ele foi criado para jogar basquete, não para jogar beisebol. Quando você encontra a tua vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer vai fluir na tua vida. Agora, tem gente que passa a vida inteira querendo viver a vocação do outro, fugindo do seu chamado e da sua vocação. Mas quando você descobre a sua vocação, você vai brilhar e vai ser extraordinário. Amém? Quantos aqui querem encontrar este tesouro da vocação? Tá bom, pastor, mas como é que a gente acha a vocação? Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, se você quer achar, tem que procurar. Tesouros estão sempre escondidos. Os seus dons são uma evidência da sua vocação. Deus não vai te chamar para uma coisa que Ele não te deu dom para aquilo. Eu lembro até hoje, veio um jovem, marcou comigo, chegou para mim e falou, pastor, eu tenho uma coisa muito séria para dizer. Eu falei, o que é, meu irmão? Ele falou assim, Deus me chamou e me disse que eu vou cantar para as multidões. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então canta um pouquinho para eu ouvir. Quando ele abriu a boca, quando ele fez a primeira nota, eu falei, irmão, procura outra vocação, porque essa você não tem. Você é muito desafinado, as multidões vão fugir de você. Ele saiu, foi embora da igreja, paciência, pelo menos eu abri os olhos dele. Deus não vai te chamar para você fazer uma coisa que Ele não te deu dom para isso, amém? Então seus dons são evidência da sua vocação. A sua paixão também é uma evidência da sua vocação. Quando você é vocacionado, você tem amor por aquilo, você deseja fazer aquilo, você busca excelência no realizar aquilo. Mas o que você odeia também pode ser uma evidência da sua vocação. Então pessoas que odeiam a injustiça podem ser vocacionadas para o direito. Pessoas que odeiam a pobreza podem ser vocacionadas ou para uma ação social ou para serem empresários, para gerar riqueza e acabar com a pobreza do seu ambiente. Pessoas que odeiam a corrupção podem ser chamadas para a política. E nós precisamos de gente séria na política para os bandidos não ficar dominando, como está acontecendo. Então, tanto o que você ama quanto o que você odeia pode ser uma evidência da sua vocação. Mas a tua geografia, o local onde você está, também pode ser uma evidência da sua vocação. Ruth era uma boa moabita que vivia debaixo de uma maldição. Ela seguiu Noemi para ajudar. E lá ela encontrou o seu marido Boaz, que se tornou o seu remidor e entrou na linhagem do rei Davi. Ela foi bisavó de Davi e foi antecessora de Jesus. Em Moabe, ela não seria nada. Abraão teve que deixar a Mesopotâmia para se tornar o pai da fé, o antecessor do povo de Israel, mas também o pai de todos os que creem. A sua vocação tem uma localização geográfica. Mas o Espírito Santo é o principal instrumento de Deus para que você descubra a sua vocação, este grande tesouro. Busque ao Espírito, busque em oração, busque na leitura da palavra e Deus vai te dirigir para aquilo. Como eu disse para vocês, quando eu falei para o meu pai, eu quero ser músico, ele falou, você não vai ser músico. Quebramos o maior pau.
Eu falei, então tá bom, eu vou fazer engenharia, o senhor quer que eu faça engenharia, mas eu vou fazer música. Então eu fazia de dia engenharia e de noite eu fazia a Fundação das Artes em São Caetano. Mas no dia que eu aceitei Jesus e que o Senhor me chamou para o ministério, eu procurei meu pai e falei, pai, eu queria sua bênção, porque Deus está me chamando para o ministério. Meu pai nem convertido era. Ele disse, para isso eu te abençoo. Então Deus, Ele vai usar das autoridades, vai usar de pessoas que te amam para indicar a sua vocação. Amém? Primeiro tesouro que todo crente deve encontrar para viver uma vida de exuberância, de alegria, de felicidade, de propósito, uma vida relevante, é a vocação. O segundo tesouro é descobrir conexões que Deus tem para você. Deus não te criou para ser sozinho. Diga assim, solidão cria vulnerabilidade. Repete comigo, solidão gera ou cria vulnerabilidade. Tem muita gente que está me vendo aqui que adora assistir mensagem de longe, mas não se envolve em igreja nenhuma. Nunca vai descobrir o seu propósito e a sua vocação, porque a sua vocação, ela sempre vai estar ligada a pessoas. A primeira conexão que todos nós temos que descobrir é o próprio Deus. Lá em Salmo 16, versículo 1 diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. O salmista está dizendo, olha, eu posso estar sozinho aqui no meio do mato. No mato não, ele estava na verdade num deserto, né? Eu posso estar sozinho, mas na tua presença o Senhor me mostra os meus caminhos, os teus caminhos de vida, amém, irmãos? Então você precisa, em primeiro lugar, buscar a Deus e conhecer a Deus, e achar a Deus. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Está cheio de gente que fala, como é que eu ouço Deus? Se você nunca ouviu, é porque você nunca procurou. Deus, Ele não vai ser achado de qualquer um. Você não vai estar andando no meio da rua e vai tropeçar em Deus. Não, mas quem é você? Eu sou Deus. Não, não é assim. Você quer a Deus? Tem que buscar de todo o coração, com toda a força. Eu me mostrarei àqueles que me buscarem. Deus está dizendo, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedir e dar-se-vos-á. A primeira conexão, a mais importante, é Deus na tua vida. Mas Deus tem outras conexões também importantes na sua vida. Por exemplo, o casamento é uma conexão. Quem aqui já casou? Gente, encontrar a pessoa certa é a melhor coisa que pode acontecer na vida. Por exemplo, a Lília, ela é felizarda que ela me encontrou. Estou brincando. A verdade é que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha que coisa tremenda, Deus está dizendo, o homem sozinho é incompleto, a mulher sozinha é incompleta. Mas quando você encontra a pessoa que Deus tem para você, é uma pessoa idônea, é uma pessoa competente que está ao seu lado. A mulher não está atrás do homem, ela está ao lado do homem, juntos eles se completam. E eu quero dizer para você que a mulher de Deus impulsiona o marido e o homem de Deus impulsiona a esposa. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mas não é qualquer esposa e nem qualquer marido. É a esposa do Senhor. É o homem de Deus para a tua vida. Porque a solidão cria vulnerabilidade. Em segundo lugar, eu quero dizer que amigos também são conexões importantíssimas. Provérbios 17, 17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Tem gente que pensa, não, amigo não existe, só Jesus. É mentira, isso não é verdade. Mesmo que você tenha tido decepções, Deus te criou para ter pessoas que vão caminhar com você, amém, irmãos?
E se a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que o irmão, e que na angústia ele deixa de ser amigo e se torna um irmão, é porque é verdade. E como é bom na hora que você está enfrentando lutas, você ter amigos verdadeiros. Até Jesus precisou de amigos, irmãos. João 15:15 diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus teve os discípulos, teve a Lázaro, a Maria, a Marta. Davi teve Jonatas. Nós também precisamos de amigos que nos ajudem na caminhada e que sejam verdadeiros conosco. Amigos verdadeiros são tesouros. Eles permanecem com você quando as coisas vão mal. O falso amigo, ele só está com você quando está tudo bem. Na hora que você vai para o poço, ele foge, porque ele não quer se comprometer com a tua situação. Mas o amigo verdadeiro não, ele vai estar em todo o tempo. Por isso, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O terceiro tipo de conexões que Deus coloca na sua vida são os mentores. Gente, eu tenho estudado muito sobre mentoria na palavra. Por quê? Porque tem tanta bobagem sobre isso na Bíblia, no mundo, nesses coachings aí com conceitos que são antibíblicos, que eu falei, eu não posso só criticar, eu tenho que estudar para mostrar a diferença. Então, eu quero te dizer que mentores são muito importantes na sua vida. Davi, o grande Davi, teve Samuel, o profeta. Moisés teve Jetro, o seu sogro. Josué teve Moisés, o seu líder. Paulo teve Barnabé. Timóteo, Tito e Silas tiveram Paulo. Todos nós precisamos de professores, de mentores. Mentores são pontes para o futuro. O mentor, ele já esteve onde você quer chegar. O mentor é alguém que já realizou o que você quer realizar. Mentores sabem o que você não sabe. Mentores de Deus te levam ao crescimento. Irmãos, nós precisamos de crescer. Em Efésios 4:15, o apóstolo Paulo está dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Repita comigo: cresçamos em tudo. De novo, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, gente que não cresce retrocede. Quando você para de crescer no corpo físico, você engorda. Ou você vai crescer, vai ganhar músculos, vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, ou você, estagnado, vai ganhar peso. Nós devemos sempre ter o alvo de crescer na nossa vida. E mentores de Deus impulsionam o seu crescimento espiritual. Eu me lembro que quando eu estava no cursinho, eu sempre detestei estudar, viu? Detestei. Outro dia eu perguntei para o meu neto: você gosta de alguma matéria? Ele falou: vovô, de nenhuma. Eu falei: eu lembrei de mim. Eu detestava estudar. Mas eu me lembro de dois professores que mexeram com a minha vida. Um era um professor de português. Ele era um líder do folclore no Brasil, então ele vinha na classe, trazia um piano e me chamava para tocar. E aí tocava todas aquelas músicas de folclore e tal. E eu, para agradar esse professor, eu estudava que nem um louco português. Na quinta série eu já sabia falar todos os verbos em todos os tempos, regulares e irregulares, só para agradar o professor que me botava para tocar. E o segundo professor foi um professor no cursinho que deu aula de física. Ele era louco. Ele plantava bananeira, ele deitava na mesa, gritava, chamava os alunos de burro. Ensinava música para decorar as formas. Gente, eu apaixonei por física. Cheguei até a pensar em fazer física na faculdade, Deus que me livre. Mas um professor, um mentor,
ele encurta caminhos, ele inspira. E mentores de Deus nos ensinam como crescer em Deus. Eu me lembro que eu estava no Palavra da Vida, assim, meu pai era um homem poliglota, falava 5 línguas. Ele quis me ensinar, eu nunca quis aprender. Só de birra. Deixa eu ensinar inglês. Não, não quero. Deixa eu ensinar italiano. Não quero. Não queria nada. Aí um dia, eu estava no Palavra da Vida, veio um professor americano, e durante uma semana, ele deu aulas para todos os alunos. Eu fiquei tão encantado com o velhinho que eu falei, eu vou convidar esse homem para vir na minha casa. Cheguei para a Lília, porque a Lília falava inglês fluente. Falei, como é que convida ele para vir jantar em casa? I'd like to invite you to have dinner at home. Cheguei lá, I'd like to invite you to have dinner at home. Ele, ok, I will. Ok, eu vou. Falei, e agora? Chegou lá, o velhinho estava na minha frente, e eu não sabia falar nem nós foi, nem nós vai. A Lília teve que traduzir tudo. Quando aquele homem foi embora, está de prova, não está? Eu comprei um curso de 200 horas de inglês. Em 6 meses, irmãos, eu falava inglês fluentemente. Aí alguém vai dizer, porque você tem jeito para línguas? Não, meu irmão, 5 horas por dia. Todo dia, no final de cada lição tinha uma música. Eu decorava o vocabulário e decorava a música. Por causa de um mentor que me inspirou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você vai estar sendo influenciado por gente que vai te levar para o engano, ou você vai ser influenciado por pessoas que vão te levar para a verdade de Deus. Nós precisamos de mentores e precisamos valorizar os mentores de Deus na nossa vida, amém ou não? Mas Deus também tem parceiros de trabalho, que são conexões muito importantes também. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, porque é melhor serem 2 do que 1. Paulo sempre viajou acompanhado, ou de Barnabé, depois de Silas, sempre teve companheiros. No esporte, um time que vence não é um time de um só. Você lembra de Romário e Bebeto, não é? Se você pensar no Michael Jordan, quem gosta de basquete, é Michael Jordan e Scottie Pippen, no Chicago. Ninguém vence sozinho. Deus coloca pessoas do teu lado para juntos sonharem e terem os seus propósitos unidos para conquistarem as grandes coisas que Deus tem para a tua vida. Você precisa encontrar as conexões de amigos, mas também de companheiros de trabalho que vão impulsionar a sua vida, amém ou não? Lembre-se, pode aplaudir. Solidão cria vulnerabilidade. O terceiro tesouro que eu queria citar, que você precisa encontrar ao longo da tua vida para se empoderar, para te fortalecer a mudar de fase. Descubra a grandeza quando você estiver na sua presença. Na maioria das vezes a grandeza ela está encoberta. Poucos reconheceram a grandeza de Jesus quando ele estava enrolado naqueles panos na manjedoura. Poucos, mas aqueles 3 homens que vieram do Oriente reconheceram, e os pastores também reconheceram. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que carregaram a grandeza de Deus. Alguns foram grandes pela sua fé. Quando a gente pensa em fé, você lembra de quem? Abraão. Outros foram obstinados, como Paulo. Alguns tinham muitos dons e muita unção, como Davi. Jesus era o próprio Deus encarnado. Deus também colocou grandeza na tua vida. E as pessoas que vão te ajudar vão enxergar a grandeza na tua vida e vão dizer, quero estar junto com você.
Mas você também tem que perceber a grandeza na vida de alguém, para que você vá com elas. Eu me lembro até hoje, gente, a experiência que a gente tem na vida nos ensina muito. Eu pedi uma audiência com o Sérgio Mota, que na época era o homem que mandava no Brasil, né? O presidente era o Fernando Henrique, e ele botava o Sérgio Mota para fazer o que tinha que fazer. E aí eu brinquei com ele, falei: ministro, está podendo, hein? Poderoso. Ele virou para mim e falou: Pozella, deixa eu te contar uma coisa. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo Fernando. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu já subi em poste para botar santinho dele. Eu já vivi momentos muito difíceis para apoiar esse homem. Hoje ele precisa de gente de confiança. E ele sabe que eu não estou aqui buscando nada para mim. Eu estou aqui para fazer o que ele precisa. Ele estava numa posição de autoridade, porque ele reconheceu a grandeza de um amigo. Então você precisa reconhecer a grandeza que Deus colocou na vida de alguém que está perto de você. Assim como alguém vai valorizar quem você é, reconhecendo a grandeza que Deus colocou na tua vida. E querido, quando ajunta a fome com a vontade de comer, quando Deus junta pessoas para um propósito, é extraordinário. É por isso que a Bíblia diz que um faz fugir 1000, 2 fazem fugir a 10.000. Você precisa descobrir e reconhecer a grandeza na vida das pessoas, porque isso vai impulsionar a tua vida para uma vida exuberante, cheia de propósito e realizações. Agora, nem todos reconhecem. Os irmãos de Davi não reconheceram a grandeza de Deus nele, mas Jonatas sim, o filho do rei, reconheceu. Os doutores da lei não reconheceram a grandeza de Deus em Jesus, mas João Batista e os discípulos sim. Orfa não reconheceu a grandeza que Deus tinha para Noemi, mas Ruth sim. Então pessoas que descobrem a grandeza são impulsionadas para mudar de patamar. Se Ruth permanecesse em Moabe, continuaria debaixo de maldição, porque ela seguiu Noemi como uma viúva para prover para a vida dela. Ela se tornou a esposa do remidor, a bisavó do rei Davi, a antecessora de Jesus. Ela está nos anais da história porque ela reconheceu a grandeza que Deus tinha para Noemi. Você pode aplaudir o Senhor? O quarto tesouro que você tem que descobrir diz respeito aos inimigos que Deus vai usar para lhe promover. Espera lá, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando o inimigo aparecer na tua vida, não é para fazer mimimi, não é para chorar, é olhar para o inimigo e dizer: esse camarada vai ser escada para mim. Esse camarada se levantou para que eu seja levantado, porque Deus é comigo, amém ou não? Em Mateus 10:16, Jesus ensina que para cumprir a vocação, você tem que enfrentar inimigos. Mateus 10:16 ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus tinha um grande propósito para os apóstolos, mas ele falou: vou mandar vocês para o meio das serpentes, e vocês são ovelhas. Então fiquem espertos, não sejam ingênuos. Seu inimigo, entenda isso, o seu inimigo, como é que eu identifico, pastor, o meu inimigo? O teu inimigo vai querer sabotar a tua vocação, vai querer atrapalhar, ele vai ter inveja, ele não vai querer que você seja bem sucedido, ele vai fazer de alguma maneira uma sabotagem no propósito de Deus para a tua vida. Lá em Gálatas 5, versos 7 a 9, a Bíblia diz: vós corrieis bem, vocês estavam indo bem. Aí ele pergunta: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Porque os Gálatas estavam indo bem e começaram a fazer coisa errada. E aí Paulo: quem é que fez isso com vocês? Quem é que desviou a atenção de vocês? Ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Vocês estão sendo enganados, não? E isso que vocês estão acreditando, essa mentira, não vem de Deus. E aí ele diz: um pouco de fermento leveda
toda a massa. O inimigo vai tentar sabotar a tua vida, botando fermento na massa, te levando ao pecado, colocando dúvida no teu coração, trazendo uma narrativa mentirosa, uma narrativa que num primeiro momento seja encantadora. Isso é o papel do teu inimigo. E Paulo fala: quem fez isso com você? Porque isso não veio de Deus. Essa persuasão para te tirar do propósito não veio de Deus. O seu inimigo, ele vai discutir o seu passado, ao invés do seu futuro. Certa vez chegaram até Jesus, lá no pátio das mulheres, no templo de Jerusalém, e trouxeram uma mulher pega em adultério. E todo mundo queria que Jesus apedrejasse aquela mulher, fosse o primeiro a apedrejar. E Jesus, sempre inteligente, falou: tá certo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Deu no meio da testa deles, né? E a Bíblia diz que foram saindo primeiro os mais velhos, porque geralmente quem está mais velho pecou muito mais. Saiu todo mundo. Todos os que queriam discutir o passado dela foram embora. Aí Jesus falou: mulher, ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. O teu passado não me interessa. Me interessa o teu futuro. Vai e não peques mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Numa frase, Jesus mudou a vida dessa mulher. Ele perdoou o passado e lhe deu uma ordem de caminhar sem olhar para trás, abandonar uma vida de pecado. Debaixo da palavra do Filho de Deus, Ele a empoderou para andar uma vida de santidade. Amém? Agora, o acusador vai sempre apontar o seu passado. Cuidado com gente que só aponta o seu passado. Ele é teu inimigo. Ele quer que você sucumba. Você não precisa de ninguém te acusando. Você já sabe onde você errou. Sim ou não? O Espírito Santo faz isso. Mas eu quero que você saiba que Deus vai lutar contra o teu inimigo. Em Deuteronômio 24, Deus fala assim: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, diga comigo, a pelejar por vós, diga por mim, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Deus está dizendo para o seu povo: eu vou convosco e vou lutar por vocês contra os seus inimigos para vos salvar. Então não coloque as suas esperanças em homens, mas no Senhor. Agora, quando você pensa no inimigo, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque é uma afirmação absoluta. A vitória contra o inimigo é condição para você ser promovido. Repita comigo: a vitória contra o inimigo é condição para ser promovido. Moisés teve que vencer o faraó para se tornar o grande líder de Israel. Josué teve que vencer Jericó para que o seu nome estivesse na história. Davi teve que vencer Golias para ser o rei de Israel. Eu poderia aqui continuar citando exemplos de pessoas que tiveram que vencer para serem lembradas na história como vencedores. Poderia falar de Esther, poderia falar de Gideão, poderia falar de José e de muitos outros. Mas a verdade é que a história é contada pelos vencedores. E não pense você que o diabo não derruba pessoas para as quais Deus tinha algo extraordinário. Quantos pastores começaram bem e depois foram engodados e enganados pelo diabo? Se você não vencer o teu inimigo, seja pessoal, seja numa tentação, seja na tua família, seja no teu emprego, se você não resolver os seus problemas, encarar o seu inimigo e vencê-lo, não vai mudar de fase. Vai continuar naquela fase, stuck, preso.
Mas Deus tem vitória para você. Ele disse: eu vou estar com você e eu vou contender os seus inimigos. Então encare os seus inimigos e fala: Deus, sozinho eu não posso, mas eu quero vencer em nome de Jesus. E a tua promessa é que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Amém, igreja? O quinto tesouro que você tem que descobrir tem a ver com os tempos e as estações. Porque as pessoas têm a tendência de acreditar que o momento que elas estão passando vai definir a sua vida inteira. Então, se você está num momento ruim, você acha que vai durar para sempre. Não, não vai durar para sempre. Ou então, se você está vivendo um momento de exuberância, de prosperidade, vai durar para sempre. Não, pode não durar para sempre. Vai depender muito mais de você do que de Deus. A Bíblia deixa claro que há tempos de guerra e tempos de paz. Tempos de nascer e tempos de morrer, há tempos de perda e tempos de construir. Eclesiastes 3, já falamos sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou. Então eu quero falar algumas verdades sobre o tempo. E aqui eu vou cutucar você. A primeira coisa que eu quero dizer sobre o tempo é que todas as coisas significativas na tua vida vão demandar investimento de tempo. Sua profissão, você nunca vai ser bom em nada que você não investir tempo e trabalho. Muitas vezes vai ter que comer o pão que o diabo amassou, vai ter que arrancar toco. Mas os que perseveram e continuam investindo em algum momento prosperam. O seu corpo demanda investimento. Ninguém vira um atleta de um dia para a noite. São milhares de horas para isso. O seu casamento demanda investimento. Se você quer viver bem num casamento, você tem que investir tempo no seu casamento. Eu e a Lilian, a gente trabalha muito, mas a gente tem o nosso tempo todos os dias. Ela é a pessoa mais importante para mim, então ela tem o meu tempo comigo e o meu tempo com ela. De vez em quando eu saio só para ficar nós dois, para um olhar para o outro, para tocar um no outro, para dizer que ama, para cultivar o relacionamento mais importante da nossa vida. A sua carreira demanda investimento de tempo. Não pense você que dinheiro que vem fácil permanece. Você já viu gente que ganhou na loteria permanecer rico? Está tudo pobre. Porque não conhece o valor do dinheiro, não sabe nem como ganhar e nem como se manter. Agora, quem vai aos poucos começando e crescendo, essa pessoa investe o tempo e quando alcança, já está preparada para administrar. O seu crescimento espiritual também demanda tempo. Tem gente que quer: Deus, me mostra um anjo. Você ora, você jejua, você vai à igreja, você está buscando a Deus, você está buscando os mentores que Deus tem para a tua vida. Quanto de tempo você investe nas coisas espirituais, na tua chamada? Tudo que é significativo demanda investimento de tempo. Segunda coisa que eu quero falar sobre o tempo é que todo o tempo investido na preparação daquilo que Deus tem para você vai trazer um retorno infinitamente maior do que o próprio investimento. Às vezes a gente pensa que nada está acontecendo na vida, mas o que Deus está fazendo é te dando tempo para se preparar. Tem gente, por exemplo, está desempregado, aí fica assistindo televisão, zapeando, ou então fica lá no Instagram. Ai, Deus não abre uma porta de emprego. Vai estudar, meu irmão. Aproveita o tempo ocioso para estudar, para investir na tua vida, na tua carreira. Qualquer coisa que você aprende. Ai, mas não sei o que fazer. Vai fazer um curso de cozinheiro. Vai aprender a fazer comida. Vai fazer um curso de inteligência artificial. Vai fazer um curso de Bíblia. Amém ou não? Busque a Deus. É o tempo que Ele está te dando. Ao invés de você ficar reclamando e tentando pular etapas, aproveite o tempo em que Deus vai te colocar um pouquinho do lado para se preparar
para algo muito maior. Você também precisa entender que descobrir sobre o tempo e a estação é fundamental para você mudar de patamar. O que são tempos de preparação? Tempos em que você se dedica para estar pronto para um sonho que você tem, que Deus colocou. O que são tempos de plantar? São tempos de investimento. Se você não lançar uma semente, não vai nascer nada. Tem gente que morre de medo de investir, de mudar de patamar. Se não investir, não vai colher. E o que são tempos de colher? São tempos de expansão. Tem momentos na vida da gente que Deus nos dá desafios para expandir. Quem tem medo de se expandir, porque tem medo do risco, também não cresce. Existem tempos de calcular, de fazer contas. Tudo isso, gente, tem a ver com tempo. Então, aprenda a respeitar o tempo. E aqui eu quero começar dizendo: seja pontual. Quando você chega atrasado nos seus compromissos, você desrespeita a pessoa, a Deus e a si mesmo. E não vem com desculpa não. Não tem desculpa. É folga. Ai, pastor, não sei o que acontece. Tudo acontece de errado. Planeje, meu irmão. Eu estou nessa igreja aqui desde o início. Eu nunca comecei um culto 1 minuto atrasado. E se comecei, porque eu já estava aqui há muito tempo, eles me pediram: pastor, hoje que é um culto de celebração, posso atrasar 10 minutos? Pode. Só hoje. Respeite o tempo. Seja pontual. Não perca tempo, não jogue tempo fora. Administre bem o seu tempo. Tempo de lazer é tempo de lazer. E faz parte. Eu tiro toda semana uma tarde que eu vou estar com meus netos. Isso para mim é o maior investimento. No futuro eu quero que eles passem na casa do vovô. Eu vou lá visitar o vovô. Meu netinho de 1 ano já está brigando para ficar comigo. Os 2 grandes ficam falando, ele fala: vovô, vovô, vovô. Isso é tempo. Então no tempo de lazer, tenha lazer. Não vai trabalhar no tempo de lazer. Mas no tempo de trabalhar não vai ter lazer. Eu queria morrer quando eu entrava numa sala de um pastor. Ele estava jogando, como é que chama aquele jogo de baralho que fica lá? Paciência. A minha paciência ia para a lua. Eu falava: você está roubando o tempo. Ah, mas eu não estou fazendo nada, não tem nada para fazer. Estuda a Bíblia. Não deixe o inimigo roubar o seu tempo. Administre o seu tempo. Não desperdice o tempo. Porque o tempo voa, não volta atrás. Planeje o seu tempo, para que você tenha tempo para dormir, para descansar, para amar, para fazer coisas. Mas quando estiver trabalhando, seja focado. Porque quem tem foco, quem sabe usar o tempo, progride. E Deus quer que todos vocês progridam. Eu quero concluir essa palavra de mentoria para vocês. Comece crendo em Deus e nas suas promessas, porque em todas as promessas de Deus tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Você já tem a promessa. Vai descobrir as promessas de Deus para a tua vida. E aí fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para tomar posse dessa promessa? E Ele vai te falar. Comece assim. E hoje é dia de você colocar diante de Deus as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Para o povo que estava no deserto, Deus tinha a promessa de uma terra que manava leite e mel. Deus nunca prometeu que a vida era fácil. Disse: os gigantes estão lá, vocês vão entrar na terra e vão ter que lutar contra gigantes. Mas eu vou dar vitória para vocês. Deixa Deus conduzir a sua vida.
E ao invés de encontrar só as armadilhas, você vai encontrar os tesouros que Ele escondeu na tua caminhada, que vão te impulsionar, que vão te levar a mudar de patamar. Quantos aqui creem que Deus pode fazer isso na tua vida? Ah, pastor, mas eu já estou velho. Querido, a vocação de Moisés começou aos 80 anos. A de Abraão aos 75. A de Caleb aos 85. Enquanto você está vivo, Deus quer fazer algo extraordinário na sua história. Agora você tem que fazer a sua parte. Eu vou terminar com uma frase que eu espero que você decore. Diga assim: Deus é um Deus dos impossíveis. Mas só tem uma coisa que Deus não vai fazer. Repita comigo: só tem uma coisa que Deus não vai fazer: a sua parte. Vamos repetir? Deus é um Deus dos impossíveis, mas só tem uma coisa que Deus não vai fazer: a minha parte. Quantos querem fazer a sua parte? Queridos, Deus tem falado a essa igreja que tem portas abertas. Mas não é portas abertas para a instituição Yacht Church, é para o povo da Yacht Church. Você está recebendo palavras de direção e de ensino, e agora cabe a você dizer: eu vou buscar a minha bênção, eu vou fazer a minha parte, descobrindo os tesouros que Deus tem para mim. Amém? Feche os seus olhos. O primeiro tesouro que você precisa encontrar é Deus. Não é uma religião, não é uma doutrina, é a pessoa de Deus. Se você ainda não encontrou o Senhor hoje, até hoje, pode até ser um simpatizante, pode até ser um frequentador, mas você não ouve Deus falando com você. Você nunca tem certeza de nada. É porque você precisa dEle. E se você hoje quer encontrar o Senhor, eu vou orar por você. Onde você estiver, levante a tua mão. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém que queira encontrar a Deus e entregar a sua vida para Deus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu vou orar com você e por você. Se você veio aqui hoje, meu querido, este é um tempo precioso que você não pode perder. O que saiu dali? Vem aqui à frente. Se você hoje quer entregar a sua vida para o Senhor, pode vir. Não perca essa oportunidade. Eu não vou demorar muito nesse apelo não. Mas hoje é dia, se você está sentindo o Espírito Santo falar com você, é dia de você encontrar com o Senhor. Saia do teu lugar e vem aqui. Graças a Deus por essa vida. Venha cá, minha jovem. Deus te abençoe. Há mais alguém aqui hoje que queira entregar o seu coração? Porque Deus é um Deus que muda a sua sorte, muda a sua história. Pode sair, você está livre em nome de Jesus. Eu declaro que as cadeias que te prendem vão cair agora. Pode sair do teu lugar. Nunca é tarde para se render. A gente tem que dar a vida para Deus por inteiro. Tem coisas na nossa vida que nos prendem, mas nem isso pode ser um impedimento. Então põe a mão no seu coração. Senhor, diga, ore comigo, diga: Senhor, eu quero te encontrar verdadeiramente. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser uma pessoa que te conhece, que ouve a tua voz. Eu quero ser dirigido por ti. Eu quero obedecer a tua vontade. E eu quero experimentar os milagres na minha vida. Senhor, eu não quero mais olhar para o meu passado, porque o meu passado me prende. Eu quero olhar para o futuro, olhar para cima, porque o Senhor cuida de mim. Eu te confesso, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida.
da minha história, dos meus dias. Muda a minha história, Senhor. Endireita os meus caminhos, porque eu entrego tudo para Ti, no nome de Jesus, amém. A Bíblia diz assim, que nós não devemos nos estribar nos nossos próprios pensamentos. A gente deve reconhecer o Senhor em todos os caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. O que Deus vai fazer com vocês a partir de hoje é conduzir a vida de vocês, e vocês vão encontrar as delícias de serem conduzidos por Deus. A sua felicidade não está em ninguém, em nenhuma pessoa, está em Deus. Amém? Deus abençoe. Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui os nossos diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Igreja, aplauda ao Senhor. Eu quero que você fique de pé agora. Eu não vou fazer um apelo para orar por alguns, porque essa é uma palavra para todos nós, e eu me incluo nisso. Levante a sua mão para o céu e ore comigo assim, diga: Senhor meu Deus, endireita os meus caminhos, que a Tua vontade seja clara na minha vida, para que eu Te obedeça. Perdoa-me, Senhor, quando eu justifico os meus atos. Perdoa-me, Senhor, quando eu ouço a Tua palavra e não a obedeço. Mas hoje, Senhor, eu Te peço, me dê mais uma oportunidade. Eu quero endireitar minha vida, eu quero seguir os Teus caminhos, eu quero obedecer os Teus ensinamentos, porque eu quero viver neste mundo para a glória do Teu nome. Eu entrego os meus problemas, eu entrego as minhas dificuldades, e eu declaro em nome de Jesus que as Tuas promessas para a minha vida têm o sim e o amém, mas através de mim e da minha obediência o Senhor será glorificado. E agora, Pai, que a Tua igreja possa receber uma nova unção, um novo entendimento, Pai, para realizar as coisas extraordinárias que o Senhor tem para ela neste tempo. Aqueles que me veem também pela internet, que eles também tomem essa decisão, e que o Senhor seja glorificado através disso. Amém. Antes de eu terminar, eu quero chamar a todos os voluntários que vão para servir no Aviva Leopoldina, pedir que vocês venham aqui à frente. Mais uma vez eu quero dizer, você que está aqui hoje, dê uma passada lá para prestigiar o trabalho da nossa igreja em relação aos desfavorecidos da nossa região. Esse pessoal está aqui, vai passar lá à tarde servindo ao Senhor e abençoando essas vidas. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, e os demais estendam as mãos sobre eles. Pai, eu Te agradeço por essa equipe de pessoas que estão engajadas, meu Deus, em amar de maneira prática. Senhor, que através das Suas palavras, do Seu sorriso, do abraço amigo, Senhor, que eles sejam instrumentos de manifestar o amor de Cristo àqueles que não o conhecem, Senhor. E que agora a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe, querido. Até a semana que vem, a segunda parte dessa mensagem.